Houve um tempo no poker online, e quem jogava na época vai lembrar, que a regra era quase uma lei, né? Se você tá no Big Blind e o botão aumenta, sua mão tinha que ser muito, mas muito boa para continuar. A gente tinha quase um reflexo de clicar em fold. Parecia fazer sentido, não é? Jogar fora de posição é um pesadelo, então era melhor evitar. Era a tal da sabedoria convencional. A lógica era tipo minimizar o dano. Você já está numa posição ruim, então não piora as coisas se envolvendo com mão marginal. Simples, né? Exatamente. Mas e se essa lei estivesse, assim, fundamentalmente errada? E se, ao seguir essa regra, a gente estivesse deixando uma fortuna na mesa? Hoje a gente vai fazer uma análise profunda de um material fascinante sobre a estratégia de pôquer moderna, focado em genes de GTO, a teoria do jogo otimizada. Nossa missão aqui é desvendar 4 joias da estratégia que viraram o jogo de cabeça para baixo, especialmente na defesa do Big Blind. Cada uma delas vai desafiar o que muitos jogadores, e eu me incluo nisso, achavam que era sagrado. É uma ótima forma de colocar. Porque o que a gente vai ver é uma verdadeira mudança de paradigma, que não foi impulsionada por um jogador genial, mas por uma capacidade computacional absurda. A gente vai analisar como a tecnologia, através de solvers e redes neurais, basicamente, reescreveu o manual de instruções do jogo. É a transição da era da intuição, do feeling, para a era da matemática, da precisão. Perfeito. Então vamos começar pelo começo, pela heresia. A ideia antiga era jogar um range tight, sabe? Um conjunto bem restrito de mãos fortes no Big Blind. Uma mão como o Reiki 2 de naipes diferentes, o K2O, nossa, era fold automático. Se você demorasse mais de meio segundo para clicar no fold, o pessoal já achava estranho. Era considerada a definição de mão-problema. Você raramente acerta um bom flop com ela, e quando acerta, sei lá, um par de reis, o risco do seu oponente ter um rei melhor é enorme. Claro. O pensamento era, pra que se meter nessa enrascada? E aí que o material que a gente tem aqui joga uma bomba nisso tudo. Ele não só sugere que defender com o K2O contra um aumento do botão é possível. Como em muitas situações, é a jogada matematicamente correta. Exato, é uma mudança que, para um jogador da velha guarda, soa como um absurdo completo. E é interessante que essa mudança não veio do nada. O material menciona que, mesmo naquela época, alguns jogadores de ponta já tinham uma pulga atrás da orelha, sabe? É. Eles suspeitavam que desistir tanto do Big Blind era uma estratégia que podia ser explorada. O problema é que era só isso, uma suspeita, uma intuição, não tinha como provar. Faltavam as ferramentas. Isso, faltavam as ferramentas para verificar. Ficava no campo do eu acho que ele está me explorando, mas sem nenhuma certeza. E é nesse ponto que a história do pôquer moderno realmente começa. É como se por décadas a gente estivesse navegando no escuro com um mapa desenhado à mão, sabe? E de repente alguém acende um refletor de estádio e mostra o caminho exato. Essa é a analogia perfeita. E os refletores nesse caso são os preflop solvers. São programas de computador que permitem a gente investigar e, resolver essas situações, dando um vislumbre de como se parece uma estratégia GTO, Game Theory Optimal. Certo, vamos dar uma pausa aqui, porque esses são termos que o material usa o tempo todo e são cruciais. O que, na prática, é um GTO Solver e como ele é diferente de uma rede neural, que é outro termo que aparece. Pensa num solver como uma calculadora com esteroides. Uma potência inimaginável. Você dá um cenário para ele. O botão aumenta para 2.5 Big Blinds e o Big Blind tem que decidir o que fazer. O solver pega os ranges de mãos de cada um e coloca eles para lutar, simulando o jogo milhões de vezes. E ele vai ajustando as estratégias um pouquinho de cada vez até chegar num ponto em que nenhum dos dois consegue melhorar. Atinge um equilíbrio. Exato. Esse ponto de equilíbrio inexplorável é o que a gente chama de equilíbrio de Nash. Peraí, então é literalmente a jogada perfeita. Aquela que, se você seguir, ninguém consegue te explorar. Em teoria, sim. É a estratégia matematicamente sólida. O detalhe, como o material aponta, é que rodar uma simulação dessas para o pré-flop exige um poder computacional absurdo. Tipo quanto?
A fonte fala em mais de 266 GB de RAM. Nossa! Para ter uma ideia, um PC gamer de ponta hoje tem 16, talvez 32 GB. É o outro patamar. Totalmente. Por isso a maioria dos jogadores estuda soluções que já foram resolvidas e pré-calculadas por supercomputadores. Entendi. É como ter acesso ao gabarito. E a rede neural, onde que ela entra? É a mesma coisa? É um caminho diferente para chegar a um destino bem parecido. Uma rede neural é um algoritmo de aprendizado de máquina. Em vez de calcular um equilíbrio estático, ela funciona mais como um cérebro, sabe? Uhum. Ela joga milhões e milhões de mãos contra si mesma, começando do zero, e vai aprendendo, se aperfeiçoando a cada erro e acerto. O Poker Snowy, que é citado no material, é um exemplo famoso. Alguns puristas do GTO dizem que não é GTO puro, mas a verdade é que essas ferramentas se provaram assustadoramente eficazes em outros jogos como xadrez e Go. Que fascinante. Então, se o solver é a calculadora que resolve um problema, a rede neural é o jogador incansável que aprende jogando em velocidade sobre-humana. Precisamente. E o ponto crucial é que o objetivo final é o mesmo: achar a estratégia que maximize o valor esperado de cada jogada. O material que a gente está analisando, por exemplo, baseia suas recomendações numa rede neural, o que mostra o quão confiáveis elas se tornaram. Ok, então ligaram essas máquinas super inteligentes. O que elas nos contaram sobre defender o Big Blind? A primeira coisa que me chocou ao ver os gráficos do material foi a amplitude dos ranges. Tem um gráfico lá que mostra que contra um aumento do botão, o Big Blind deve continuar no jogo em 58% das vezes. 58%. É muita coisa. Isso inclui mãos que, como a gente falou, eram lixo instantâneo. Tipo rei e 4 de naipes diferentes, K4 ou um 6 e 4 do mesmo naipe. Os 6 e 4 S's. E essa é a primeira grande lição, a primeira joia que o material nos apresenta. Os ranges de defesa são amplos. Muito, mas muito mais amplos do que a sabedoria convencional pregava. A matemática por trás é clara. Desistir da sua aposta obrigatória com tanta frequência é literalmente queimar dinheiro. Você está deixando o oponente te explorar por ser passivo demais. Mas espera aí, defender com uma mão como 6 e 4 do mesmo naipe, isso não é pedir para se encrencar depois do flop? Você acerta um par fraco, não sabe se está na frente, corre o risco de perder um pote grande. Como essa matemática funciona? Essa é uma excelente pergunta. A estratégia GTO não visa só ganhar o máximo quando você acerta uma mão forte. Ela visa maximizar o valor de todo o seu range. Com uma mão como 6-4S, você tem potencial para fazer sequências, flushes, 2 pares, mãos que podem ganhar potes enormes. Mãos escondidas. Exato. E mesmo quando você não acerta nada, ter essas mãos no seu range te permite blefar de forma mais eficaz em certos bordos. O oponente nunca sabe se você tem um monstro ou puro ar. Se você só joga com mãos óbvias, você se torna previsível, fácil de jogar contra. A força está na imprevisibilidade. Faz sentido. Você não está jogando uma mão, está jogando um range inteiro. Mas a coisa fica ainda mais maluca. O material compara a defesa contra diferentes tamanhos de aposta. 2, 2.5 e 3 Big Blinds. E a diferença na nossa reação é brutal. E aqui temos a segunda joia. O tamanho da aposta do oponente muda absolutamente tudo. Os dados da fonte são cristalinos. Contra um aumento pequeno, de 2 Big Blinds, a gente defende 66% das vezes. É quase tudo. 66. Agora, se o oponente aumenta para 2.5 Big Blinds, nossa defesa já cai para 44%. E se ele faz 3 Big Blinds, a gente só defende em 31%. Que parece quase nada, na prática muda o jogo completamente. A nossa estratégia tem que ser radicalmente diferente por causa de meio Big Blind. Exatamente. Uma mudança mínima na variável de entrada exige uma adaptação gigantesca da nossa parte. Não existe uma única resposta para o que fazer no Big Blind. A resposta correta depende da pergunta que o oponente nos faz com o tamanho da aposta dele. A estratégia é fluida, reativa. E a nossa agressividade também muda, né? Essa é outra lição que eu notei. Contra o aumento de 2.5 BB, por exemplo, o nosso range de 3-bet, de reaumentar, é de 14%.
Isso é mais agressivo do que contra o aumento menor ou o maior. Parece contraintuitivo. É um ponto que confunde muitos jogadores. A lógica é que, nesse ponto intermediário de 2,5 BB, o preço para só pagar ainda é muito bom. Mas o incentivo para reaumentar e tentar ganhar o pote ali mesmo é enorme. Ah, tá. A gente está num ponto doce onde tanto o call quanto o 3-bet são lucrativos, então a estratégia GTO usa uma mistura dos dois, com um componente agressivo forte. Contra um aumento pequeno, o preço para pagar é tão bom que não precisamos ser tão agressivos. Contra um aumento grande, o risco é maior, então a gente polariza, ou 3-bet forte ou desiste. O call com mãos medianas se torna pior. Nossa, esses números são uma loucura. Defender 66% das mãos, mas se o cara aumenta um tiquinho, a gente corta a defesa pela metade. Fico pensando, o que tem de tão mágico no Big Blind para justificar uma estratégia tão volátil? E essa é a grande pergunta. O material destaca 2 pilares, 2 razões que são a base de toda essa teoria. A primeira é um conceito simples, mas poderoso. Você fecha a ação. Fechar a ação. O que isso significa na prática? Significa que quando você paga no Big Blind, a rodada de apostas pré-flop acaba. Fim de papo. Entendi. Você tem a garantia de ver as próximas 3 cartas, o flop. Não existe o risco de outro jogador dar um novo aumento e te forçar a desistir. Esse poder de encerrar a rodada de apostas é um privilégio matemático enorme. É a certeza de ver o flop pelo preço que você pagou. Certo. E o segundo pilar? O segundo é ainda mais direto, o desconto. A gente já foi forçado a colocar um Big Blind no pote. Ele já está lá. Isso funciona como um cupom de desconto em qualquer call que a gente decida fazer. Se um oponente aumenta para 2,5 BB, os outros pagam 2,5. Nós só precisamos completar com 1,5. Em tempos de pod odds, as probabilidades do pote, estamos recebendo o melhor preço da mesa. Sempre. A combinação desses 2 fatores, então, o poder de ser o último a agir e o desconto financeiro, é o motor por trás dessa defesa tão ampla. Exatamente. E o contraste com o Small Blind, que o material também aborda, deixa isso ainda mais claro. Do Small Blind, as ferramentas recomendam que você quase nunca deve apenas pagar um aumento, o tal do Cold Call. A estratégia lá é quase binária, 3-bet ou fold. Mas por que a diferença é tão grande? O Small Blind também tem um desconto, já investiu meio Big Blind. Sim, mas ele não tem o pilar mais importante, ele não fecha a ação. Ah, claro. Se o Small Blind paga, o Big Blind ainda pode reaumentar. O raiser original pode reaumentar. O Small Blind fica espremido. E, para piorar, ele sempre vai jogar fora de posição depois do flop. Por isso a estratégia ótima de lá é ser agressivo para tentar tomar o controle, ou simplesmente sair da frente. Isso só reforça o quão único e poderoso é o privilégio do Big Blind. Exato. Certo, acho que agora as peças estão se encaixando. Vamos então consolidar tudo isso naquelas gems, as joias de conhecimento, porque elas resumem essa lógica toda de forma brilhante. Vamos para a primeira. Vamos lá. Primeira gem. Devemos defender um range mais amplo contra aumentos menores. Isso se conecta perfeitamente com a ideia do desconto. Se o oponente nos dá um preço melhor, a gente compra o flop mais vezes. Simples. É a resposta mais lógica à oferta e demanda. O oponente está fazendo uma liquidação, oferecendo um flop barato. Nós, como consumidores racionais, aproveitamos a promoção e compramos mais. O risco é menor, o retorno potencial é maior. Perfeito. Segunda gem. Uma porcentagem maior do nosso range de defesa deve ser de realmente 3-bet à medida que o aumento do oponente fica maior. Aqui a fonte mostra uma tabela que ilustra isso de forma matadora. Contra 2BB, nosso 3-bet é só 15% da nossa defesa. Contra 5BB, salta para 51%. A gente passa a jogar de forma muito mais agressiva. E essa é a aplicação prática da lógica de risco e recompensa. Quando o oponente aposta alto, o preço do flop fica caro. Certo. Pagar para ver se torna uma jogada mais arriscada. Então a estratégia se polariza. Ou a mão é fraca e a gente desiste, ou é forte o suficiente para justificar um realmente, seja por valor ou como blefe. O call com mãos medianas, que fica vulnerável, se torna uma jogada bem pior. Faz todo sentido.
Isso nos leva à terceira gem. Defendemos o Big Blind principalmente pagando, calling, pois fechamos a ação e temos um desconto de 1 BB. Esta é basicamente a tese central de toda a nossa conversa. Exato. É a premissa fundamental que justifica tudo. A defesa do Big Blind é uma situação única no pôquer, por causa dessas duas propriedades. É por isso que o call é uma arma tão poderosa e frequente nessa posição, enquanto é uma jogada muito mais rara em todas as outras. O que, por sua vez, nos entrega a quarta e última gem. Não devemos dar cold call com frequência de outras posições, especialmente do small blind, onde a estratégia principal é o 3-bet. É o outro lado da moeda, o que acontece quando você não tem esses superpoderes. Precisamente, se a força do Big Blind está em fechar a ação, a fraqueza do Small Blind está em não poder fazer isso. Pagar um aumento nessas posições é um convite aberto para os outros jogadores entrarem na mão, muitas vezes com um aumento, nos colocando numa situação terrível. Por isso, a estratégia GTO nessas posições favorece a agressividade do 3-bet ou a cautela do fold. Essa última gem reforça a singularidade do Big Blind. É incrível, vendo assim essas 4 gems, não são regras aleatórias. São consequências lógicas, uma cascata de princípios que derivam uns dos outros. É exatamente isso. Não é um conjunto de regras para memorizar, é um sistema lógico. A teoria dos jogos nos mostra como cada variável se combina para formar uma resposta otimizada. O que tudo isso significa no final das contas? A grande lição que fica é que a estratégia de pôquer é muito mais fluida, dinâmica e, principalmente, matemática do que se sonhava na era da intuição. Onde antes havia feeling e regras de bolso, agora existe uma base de cálculo que nos guia com uma precisão assustadora. E se eu pudesse escolher uma única palavra para um jogador que quer evoluir hoje, essa palavra seria adaptação. A ação de um oponente, mesmo que varie por uma fração de Big Blind, pode e deve alterar completamente a sua jogada ideal. Não se trata mais de decorar gráficos e aplicá-los cegamente, mas de entender os princípios por trás deles para poder se ajustar em tempo real. Isso nos dá uma base sólida para pensar, mas também abre uma nova porta, não é? Com certeza. E nos leva a uma pergunta para reflexão. Toda essa análise se baseia numa abordagem GTO, que assume que estamos jogando contra um oponente perfeito, um robô. Certo. Então a questão que fica é como essas estratégias devem ser ajustadas quando sentamos na mesa contra um oponente humano, que tem padrões, que tem medo, que comete erros previsíveis. E em que ponto se desviar da estratégia perfeita se torna, na verdade, a jogada mais lucrativa?